Olá, aqui é a professora Betânia e eu fiz aqui um esquema para vocês melhor compreender o conteúdo que nós vamos estudar hoje, que está aqui na página 88, certo? Conhecido como bomba de sódio e potássio. Gente, eu fiz esse esquema porque ele é muito importante durante todo o ensino médio para vocês e quando vocês for fazer Enem, geralmente isso aqui cai no Enem, tá bom? Então, o nome desse assunto é transporte ativo. O que seria transporte ativo? Gente, o transporte ativo é aquele transporte onde a membrana plasmática transporta íons, tá certo? E ela gasta energia. Agora, para a gente compreender melhor o que seria transporte ativo, a gente precisa inicialmente de ter conhecimento, dominar dois conceitos, certo? Que seria o conceito de meio hipertônico, meio hipotônico e o conceito de ATP. Eu fiz aqui uma representação para vocês, claro. Vamos fazer de conta que aqui mergulhado nessa água seria o sangue, aqui tem algumas células do meu sangue, ou então lá no meu cérebro tem meus neurônios, ou então lá no meu intestino tem as células do meu intestino, não importa. Todas as células elas estão mergulhadas em um meio. Aqui nós temos um exemplo, por exemplo, né, de uma célula. Aí vocês estão vendo aí em verde as organelas, que eu deixei tudo verde porque não é importante para a gente agora. A gente só vai observar o meio. Dentro dela, tá vendo? Dentro dela tá cheio de umas bolinhas, não tá cheio, né? Então a gente conhece esse meio como um meio hipertônico. E por fora, que tem poucas, tá vendo? Poucos nutrientes, poucas substâncias, a gente conhece como um meio hipotônico. Então, o meio hipertônico seria aquele meio que está cheio e o meio hipotônico que tem menos partículas, tá bom? Então, a gente está vendo aqui o conceito de meio. O outro conceito é o conceito de ATP. E para a gente entender o que seria a ATP, a adenosina trifosfato, a gente vai precisar observar aqui a tabela periódica do livro de Química. Lá no terceiro ano vocês vão estudar isso aqui com mais profundidade. Então, aqui no cantinho a gente tem o hidrogênio, aqui a gente tem o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o fósforo. Esses aqui, mais o nitrogênio, são os átomos mais importantes para a vida, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Aqui seria a molécula de ATP ou adenosina trifosfato, tá bom? Ela é organizada dessa maneira. O que importa para a gente saber é o quê? Que existe um grupo aqui, ó. Esse grupo aqui, ó, daqui para aí é chamado de adenosina, tá bom? E esses três aqui, ó, pode observar que são três grupos de fósforo, tá bom? Então, vai ser importante vocês conhecerem essas três partes aqui, né? Que é o fósforo, três grupos de fósforo, para a gente entender o que é a adenosina, qual o papel da adenosina, né? Pronto. Agora eu vou explicar para vocês o que realmente é a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é bomba de sódio e potássio. O que seria sódio? Gente, quando a gente come uma batata, lá na batata tem sal que veio do solo. Quando a gente come o cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, tem sódio. E potássio, potássio, gente, é um íon, tá bom? Um íon que tem lá, por exemplo, tem também nos outros alimentos, mas tem principalmente na banana, tá certo? Aqui nós temos uma representação em amarelo, aqui é uma membrana plasmática. A amarela aqui, ó, vai ser a camada dupla de lipídios. E aqui em rosa faz de conta que é um quê? Uma molécula, uma proteína. Vocês estão observando que ela tem um formatozinho? Eu fiz esse formatozinho aqui de propósito, para vocês entenderem que desse lado é 3 bolinhas e aqui é 2 triângulos, tá certo? Então, é o seguinte, gente. A gente vai representar aqui de vermelho, vamos fazer de conta que esse vermelhinho é o sódio e esses triângulos verdes são o potássio. Pronto. Vamos agora observar aqui por cima. Vocês estão vendo que tem no nosso meio... Dentro da célula, a gente vai ter o quê? Vai ter o meio hipertônico, ou seja, o meio que está cheio de substâncias. E lá fora da célula, vai ter o meio hipotônico, ou seja, o meio que tem menos partículas, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Lembra da adenosina trifosfato? Eu fiz uma representação dela aqui menorzinha, tá bom? Ó.
Tá aqui a adenosina em azul e esses 3 verdinhos aqui é os 3 fósforos que eu falei, né? O fosfato. Então, o que é que vai acontecer? Tem vários dentro da nossa célula, dessas moedinhas de energia. Ela vem aqui, ela se aproxima da nossa proteína. Ela vai ocorrer o que, gente? Um corte aqui, ó. Ela vai liberar uma partezinha do fósforo, tá bom? E vai ocorrer o quê? Esse fosfato aqui, ele vai abrir este canal, ó. Ele vai ser como uma chavinha. Aí, o que que acontece? Lá fora, tem 3 átomos de sódio. Eles vão se encaixar aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui que é 3, tá vendo? Aí, ela vai fechar e abrir. E aqui vai vir para o meio interno. Do mesmo modo, quando acontece esse portãozinho aqui dessa molécula se abre, então 2, não 3, nesse momento 2 átomos de potássio se encaixam aqui, ó, no cantinho exato, aí ele vai se fechar aqui, ó, e sair para o meio exterior. E isso, gente, é conhecido como bomba de sódio e potássio. É muito importante para o conhecimento, né, os cursos da área da saúde e cai muito no Enem.